Ok, vamos lá. Vamos mergulhar em um dos maiores atos de desaparecimento da história. Pensa numa civilização inteira com milhões de pessoas que simplesmente, puf, sumiu do mapa. Pois é, essa é a grande questão por trás da civilização de Vale do Indo. A gente está falando de uma superpotência da Idade do Bronze que foi completamente esquecida por quase 4.000 anos. Imagine só o que é isso. Uma sociedade imensa, super complexa, que desapareceu dos registros da história até ser redescoberta, por acaso, lá no século XX. Para a gente ter uma noção do tamanho deles, é preciso se situar no tempo. Eles foram contemporâneos dos faraós que construíram as pirâmides no Egito, dos grandes reis da Mesopotâmia. Mas, e aqui vem o mais impressionante, de todas essas grandes civilizações da antiguidade, a do Indo foi a que ocupou a maior área, um território gigantesco que hoje pega partes do Paquistão, Afeganistão e Índia. Então, quando os arqueólogos lá nos anos 1920 tropeçaram nas ruínas de cidades como Harappa e Mohenjo-Daro, eles não faziam a menor ideia de que estavam prestes a reescrever os livros de história. O que eles acharam ali foi um mundo de uma sofisticação impressionante, um mundo que, até então, era como se nunca tivesse existido. E não estamos falando de uma ou duas cidades isoladas, não. Hoje a gente já conhece mais de 1.000 cidades e povoados que pertenciam a essa civilização. 1.000! E a cada nova escavação, o quebra-cabeça fica maior, mais detalhado e, de certa forma, ainda mais misterioso. Agora, o que deixa todo mundo de queixo caído é o nível de organização deles. As cidades eram meticulosamente planejadas, com ruas retinhas em grade, uma atenção absurda com a infraestrutura pública. É impressionante. E essa citação aqui, ela diz tudo. Eles tinham sistemas de esgoto e drenagem super avançados que serviam às casas individualmente. A gente está falando de mais de 4.000 anos atrás, priorizando a higiene pública de um jeito que muitas partes do mundo só foram ver milênios depois. É inacreditável. E essa organização toda não parava nos tijolos ou nas ruas, não. Eles criaram um sistema de pesos e medidas super preciso e padronizado para todo mundo. Isso foi a espinha dorsal da economia deles, permitindo que o comércio fluísse por uma região gigantesca, porque todo mundo estava, por assim dizer, jogando com as mesmas regras. Pois é, tudo isso é fascinante, né? Mas para cada coisa que a gente descobre, parece que surgem dois novos mistérios. E é agora que a história fica boa de verdade. A maior pista que eles deixaram pra gente é uma que a gente não consegue ler. A escrita do Indo, com seus mais de 400 símbolos únicos, continua sendo um dos maiores quebra-cabeças da história. Sem uma pedra de Roseta para ajudar, o que eles escreveram continua sendo um segredo total. E essa falta de textos decifrados leva a gente para uma pergunta ainda mais profunda, talvez até chocante. Como é que essa sociedade funcionava, afinal? Se a gente compara com o Egito ou a Mesopotâmia, a diferença é gritante. Cadê os palácios gigantescos, os túmulos cheios de ouro dos reis, as estátuas dos governantes? Simplesmente não tem. Não tem templos monumentais, não tem quase nenhuma imagem de guerra. Parece que eles construíram uma civilização avançada com base em um modelo social totalmente diferente. Então, o ponto crucial é esse. As cidades dão a entender que era uma sociedade mais igualitária. A qualidade das casas era bem parecida, o acesso à água e saneamento era para quase todo mundo. A impressão que fica é a de uma sociedade pacífica, talvez gerenciada de forma coletiva. Seria uma espécie de utopia da Idade do Bronze? Então a gente volta para a pergunta inicial. Como é que uma civilização tão avançada, tão organizada e tão espalhada pelo mapa simplesmente some? Por décadas, a teoria mais aceita foi a de uma grande invasão. Mas sabe quando a história não fecha? A evidência arqueológica nunca bateu direito com essa ideia. Quando foram reexaminar os esqueletos que seriam das vítimas, viram que as marcas não eram de violência, mas de erosão natural. A teoria da invasão começou a ruir. O verdadeiro culpado, ao que tudo indica, foi o outro, um vilão que a gente hoje em dia conhece muito bem, a mudança climática. Essa civilização inteira dependia das chuvas de monções para alimentar os rios e a agricultura. Só que, com o passar dos séculos, essas chuvas foram diminuindo, até um ponto crítico. O golpe final foi uma mega seca, que aconteceu há mais ou menos 4.200 anos. Isso secou os rios que sustentavam milhões de pessoas. A agricultura, que era a base de tudo, se tornou insustentável. A fundação da sociedade deles literalmente secou.
Mas atenção, isso não quer dizer que todo mundo morreu. O povo do Indo não desapareceu por completo. Eles se adaptaram. O que aconteceu não foi bem um fim, mas uma grande transformação. Com o colapso das cidades, a população fez o que os humanos sempre fazem: se moveu. A gente vê uma migração em massa para o leste, em direção à bacia do rio Ganges, em busca de chuvas mais confiáveis, em busca de um novo começo. Essa migração mudou tudo. Eles saíram de uma sociedade de cidades gigantes para uma de vilarejos menores. Mas eles não deixaram o passado para trás. Levaram com eles suas tradições, suas tecnologias, seu DNA cultural, que acabou se misturando, evoluindo e plantando as sementes para as próximas grandes civilizações que surgiriam ali no sul da Ásia. A história do Indo é um lembrete poderoso de como até as sociedades mais avançadas são frágeis. E faz a gente se perguntar, se uma civilização tão incrível pode ser quase esquecida, quais serão os ecos que nós vamos